de Êxodo. Êxodo capítulo 25, versículo 21 e 22. A Bíblia de Genebra divide o livro em 3 seções. A primeira seção temos Deus liberta o seu povo por meio de Moisés. Essa seção inicia no capítulo 1, versículo 1, e vai até o capítulo 18, e versículo 27. Deus liberta o seu povo por meio de Moisés. E a seção seguinte, a aliança de Deus mediada por Moisés, que começa no capítulo 19, versículo 1, e vai até o capítulo 24, versículo 18. E tem várias subdivisões para nos ajudar a entender o todo. E a última sessão inicia-se no capítulo 25, versículo 1, fechando o livro no capítulo 40, versículo 38, e tem como título Tabernáculo de Deus erguido por Moisés. E também tem várias subdivisões para nos ajudar a entender o todo. Êxodo capítulo 25, versículo 21 e 22. Se você observou, está na nossa última sessão, Tabernáculo de Deus erguido por Moisés. Diz assim a palavra do Senhor: porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que te ordenar para os filhos de Israel. E nós vamos ver aqui, irmãos, 3 divisões neste versículo: propiciatório, o lugar de substituição; propiciatório, o lugar de encontro do pecador com Deus; e o propiciatório, o lugar de manifestação da misericórdia de Deus e graça também de Deus. Amados, 2 bodes eram postos diante da tenda da congregação e a sorte era lançada. Um bode iria ser imolado, o outro, Arão, o sumo sacerdote, poria as mãos sobre a cabeça desse bode. Lançava a sorte entre os 2 bodes. O bode que ia morrer com o bode que não ia morrer. Observe que o bode que iria para o deserto, Deus ordenou que Arão pegasse alguém designado para isso e achegasse esse bode até a tenda da congregação, e Arão colocaria as mãos sobre a cabeça desse bode, o bode chamado na Escritura de bode emissário. Ali, simbolicamente, Arão colocava as mãos sobre a cabeça desse bode e pegava uma pessoa e dizia: agora leve-o ao deserto. Esse bode estava levando simbolicamente os pecados de todo o povo de Israel. Mas o bode que era para o Senhor, seria imolado, e o sangue dele aspergido na fronte da arca e também por cima do propiciatório. A arca era feita de madeira, mas era coberta de ouro. Mas o propiciatório não era de madeira, era de ouro puro. 2 querubins, um de um lado, o outro do outro, com o rosto voltado para o propiciatório e as asas abertas, fazendo sombra no propiciatório. Curioso que em Levítico 16, depois que Deus matou os 2 filhos de Arão, por ter feito o que não deveria ter feito dentro lá do tabernáculo, Deus ordena a Arão e diz: agora você veste as suas vestes, toma um banho, lava, veste as suas vestes sacerdotais, e você vai fazer expiação por si mesmo. Mata um animal e faça expiação por você mesmo. Pega o incensário, pega algumas ervas aromáticas, e eu vou estar lá no Santo dos Santos, te aguardando. Irmãos, eu fico trêmulo só de falar isso, porque os filhos de Arão tinham acabado de morrer.
E Deus fala com ele, agora você vai encontrar comigo. Mas não entra lá sem sangue. Pega o animal e imola este animal. E leva o sangue com você. E leva também o incensário. Dentro da arca, irmão, tinha 3 elementos. Tinha a lei do testemunho, tinha um vaso de ouro contendo o maná e tinha também o bordão de Arão que tinha florescido. Então estava lá dentro da arca esses 3 elementos. A lei estava dizendo, você é pecador e deve morrer. Então não entra aqui sem sangue não, que você morre. Você vai morrer. A lei estava dizendo isso. E o maná, eu que sustento vocês, eu que cuido de vocês na peregrinação até a terra prometida. Eu que cuido de vocês. E o bordão de Arão, vocês têm uma liderança. Moisés fala com vocês. E Arão é o meu sumo sacerdote. Observe, irmãos, que eu fico imaginando quando Arão todo togado, paramentado, com a mitra, santidade ao Senhor, com o incensário, com sangue. Como que ele entrou ali? O tabernáculo era dividido em 3 partes. Tinha a parte onde ficavam os israelitas, tinha uma cortina, tinha um santuário, e lá no fundo, o Santo dos Santos, onde Deus estava. Estava lá. E Arão entrando. Eu fico imaginando quando ele abre a cortina para entrar lá. E agora? Talvez as pernas até trêmulam. Até trêmulam. Eu falo isso com base com medo, né? Às vezes ele estava com medo de morrer. Será que eu fiz tudo certo? Ele tinha que pegar esse sangue, Levítico 16 diz que ele tinha que pegar esse sangue e aspergir o propiciatório 7 vezes. 7 vezes com esse sangue. Debaixo do propiciatório estava a lei, lembrando, o querubim ali talvez em reverência a essa demonstração de redenção, o propiciatório estava ali. E quando Deus vinha debaixo da nuvem, diz Êxodo 40, que Deus abaixou ali, veio, desceu, e todo o tabernáculo ficou cheio de fumaça. E agora? Como que você entra lá sem sangue? E agora? Como se dará? Eu acredito que Arão estava trêmulo, por isso que Hebreus 10:19 diz, tendo, pois, irmãos, ousadia, para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, isto é, pela sua carne. Agora tinha ousadia. Agora eu e você temos ousadia, mas Arão não tinha. Ele entrava lá temeroso, estava lá temeroso. Amados irmãos, ele entra lá com o sangue. Aquele sangue na mão de Arão era uma vítima substituta que tinha morrido. Era Deus, o pessoal lá, todo israelita lá, lembrando aqui que Arão entrava lá somente uma vez por ano. Uma vez por ano. E tinha que fazer expiação por todo o povo de Israel, levando lá o sangue de uma vítima substituta. Agora, como que Arão entrava, nós estamos deduzindo aqui que ele entrava com medo, mas entrava com o sangue da vítima. Aquele sangue, quando era aspergido sobre o propiciatório, e Deus ali por cima, vendo o sangue, ele não via mais a quebra da lei que estava lá dentro, ele viu o sangue da vítima substituta. Você está entendendo, irmãos, a redenção de Deus? Está entendendo? Quando Deus olha para mim e para você, irmãos, coberto pelo sangue de Jesus, coberto pela graça de Jesus, Ele não vê os meus pecados, mas vê nós lavados e remidos no sangue do seu Filho. Ele vê isso, queridos irmãos. Então, por isso que o propiciatório é um lugar de substituição. A vítima morreu no lugar do pecador. E como que aqueles israelitas
deveriam ficar lá fora. Como eles deveriam esperar isso? Com fé. Eles tinham que crer que o sangue, que ocorreria tudo bem com Arão lá. Eles tinham que crer que aquele sangue de fato ia substituí-los. Eles teriam que crer. É por isso que Hebreus 11 começa, sem fé é impossível agradar a Deus. Eles teriam que crer nisso. E talvez batia uma ansiedade neles. Arão está demorando. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Será que Deus aceitou o sangue da vítima substituta? Como foi? Eu imagino quando Arão abriu a cortina vindo, irmãos, era um alívio. Um alívio. Talvez eles se rompiam em louvor e glória a Deus, por Deus ter aceitado o sangue da vítima substituta. Então esse lugar, irmão, tão temível, dentro do Santo dos Santos, era o propiciatório, a arca. Ali estava Deus, numa nuvem, aguardando. Por isso que ele falou com Moisés, fala com Arão para fazer isso, porque eu vou encontrar com ele aqui. Vou encontrar com ele aqui, irmãos. Que graça redentiva do Senhor. Que coisa maravilhosa nós temos aqui prefigurado lá no Antigo Testamento sobre o sangue de Jesus, como nós lemos aqui hoje em Hebreus. Estas pessoas que estavam aguardando todo o ritual de redenção lá dentro do Santo dos Santos, eles teriam que se sentir culpados. Nós quebramos a lei, teve um animal que morreu no meu lugar. Irmão, nós precisamos pensar nisso. Os israelitas pensaram, teve um animal que morreu no meu lugar. E Jesus morreu no meu lugar. Eu preciso levar a vida cristã a sério. Eu preciso levar a vida cristã muito a sério. Porque custou o sangue do Filho de Deus. Precisamos, irmãos, olhar para essas coisas com muito temor e tremor até diante do Senhor. Diante dele. Porque o sangue do Filho de Deus foi derramado substitutivamente em meu lugar e no seu lugar. Mas estavam lá representados pelo sangue. O bode é imolado e Arão entra. Aí ele estava substituindo. E os pecados e o bode que foi levado para o deserto. Você sabe o que acontece com o bode no deserto? Vai morrer. Sedento. Vai morrer por inanição e levando os pecados do povo de Israel, morrendo lentamente, por causa dos pecados israelitas. É isso que aconteceu com o nosso Senhor, não foi? Pegou a via dolorosa, sangrando, não é? Desde o seu nascimento, sofrendo os embates de Satanás. Satanás até mesmo usou Pedro, entrou na mente de Pedro. Senhor, não vamos falar de morte não, vamos falar de coisa boa. Não vamos falar de morte não. Para que você vai morrer? Vamos falar disso não. A única coisa que Jesus falou para ele, arreda-te, Satanás. Satanás usou a mente de Pedro, um dos apóstolos de Jesus, para falar, não vamos falar de morte não. Ele via lá no Antigo Testamento isso, prefigurado lá. Irmãos, eu quero que nós pensemos nisso nessa noite, sobre a redenção, a nossa redenção, sobre o que o Senhor fez por nós. Estava lá prefigurado na vítima substituta, que morreu, e o bode indo para o deserto, levando simbolicamente os pecados do povo de Israel. Isso era todo ano, irmão. Todo ano esse ritual era feito. Mas você viu que uma vítima entrou lá no lugar do pecador, lá dentro do Santo Santo, para encontrar com Deus. Mas também, irmãos, o propiciatório é um lugar de encontro do pecador com Deus. Levítico 16, versículo 2 nos diz que Deus apareceria na nuvem, por cima do propiciatório. E este era o lugar da santidade encontrando com o pecador. Mas como que Deus ia aceitar isso? Irmãos, quando Arão entra com o sangue, estava entrando toda a nação de Israel ali, para encontrar com Deus, todos. E Deus ali com toda a sua glória, com toda a sua santidade.
Para você ter uma ideia, como que estava lá a tenda da congregação. Só para você ter uma ideia, era um lugar repleto de fumaça. Só para você ver como que era essa aparição de Deus lá nesse lugar. Talvez você não a pessoa não enxergava muito. E não era uma fumaça produzida, era uma fumaça mesmo da glória de Deus, estava lá. E você vê que quando Salomão orou, consagrando o templo a Deus, Deus manifestou a sua glória lá, e o templo se tomou de fumaça. Deus apareceu lá. Agora você vê Abraão encontrando com Deus, e a nuvem parada lá. Vem, Arão, vem. Vem encontrar comigo aqui no propiciatório, vem. E ele, temeroso, eu acredito, porque tinha acabado de perder 2 filhos, temeroso, ele pega o sangue, asperge 1 vez, 2 vezes, 3 vezes na frente da arca. E acredito que sai até com a cabeça baixa, de temor, aquela nuvem que está parada ali, vendo tudo, Deus ali vendo tudo. E Deus olhando, os querubins ali com a cabeça baixa, olhando, não para cima, mas para o propiciatório. Ô irmãos, que cena grandiosa nós temos aqui, do encontro do pecador com Deus ali. Ah, mas pobre do pecador, pobre de Arão, que se atrevesse a entrar no santuário de Deus sem o sangue da expiação, ele não seria aceito. E seria fulminado pela santidade de Deus. Mas, queridos irmãos, mas quando o sangue era aspergido sobre o propiciatório, Deus olhava para aquele lugar e dizia: aceito o que está sendo feito. Aceito o sangue da vítima substituta. Ele não via mais os pecados do seu povo, mas via o sangue como vindicação da sua justiça. Que coisa, que emblema redentivo, maravilhoso. Irmãos, nós temos aqui, que coisa maravilhosa. Então estava lá dentro da arca, a lei, quebraram a lei. Vem, pecador com sangue, você quebrou a lei, mas não corre de mim não, vem até mim. Vem com o sangue da vítima substituta. Eu vou ver se eu aceito isso. Faça conforme eu te falei, Arão, tudo direitinho, não erre em nada. É uma bela imagem dele encontrando com todo o seu povo ali representado. A arca com seus utensílios, com sangue aspergido sobre o propiciatório, é símbolo da glória de Deus manifestada na terra. O Criador descendo até aqui, condescendendo com o pecador, aceitando o sangue de uma vítima inocente, para não matar todos por causa dos seus pecados. Estava ali, irmãos, nós representados também. Em terceiro lugar, irmãos, o propiciatório, o lugar de graça e misericórdia divinas. Toda a adoração da caminhada do povo de Israel no deserto passava pelo tabernáculo. O tabernáculo ficava no meio do povo de Israel. E neste lugar, Deus manifestava graça e misericórdia, representada pelo sangue de uma vítima aspergido sobre o propiciatório. Dentro da arca estava a lei, a verdade sobre a justiça de Deus e que Ele requer de nós. É neste lugar que a justiça e a paz se beijaram. Por um lado, tem a lei, faça isso, se não fizer, morre. E por outro lado, tinha a paz, que queria que o pecador permanecesse vivo. Irmãos, se você quiser dar uma olhada aí, Salmo 85, verso 10, tem uma passagem aqui que a paz e a justiça não estavam mais lutando uma contra a outra. É maravilhoso esse texto aqui. Salmo 85, versículo 10, é um cântico da redenção, né? Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Ali no propiciatório, eles se encontram, irmãos, a justiça de Deus, sendo vindicada pelo sangue da vítima, e a paz que tomou conta do arraial de Israel lá fora. E elas se encontraram ali,
para dar as mãos e dizer: nós estamos juntas para a redenção do povo de Deus. A justiça e a paz se beijaram. Irmãos, que cena maravilhosa é isso, não é verdade? Esta é a grandeza, queridos, da redenção, onde os dois querubins olham para ela com reverência ao Senhor que a propiciou. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, esse texto, Pedro está falando do sofrimento de Jesus. Ele estava escrevendo para uma comunidade que estava sofrendo, e ele diz que nós somos chamados mesmo para isso, e as sofremos por causa de Cristo. E Pedro também, para trazer um alento para aqueles irmãos que estavam sofrendo, ele pega o exemplo de Cristo e diz: Jesus também sofreu. Jesus sofreu afronta. Jesus também sofreu até a morte. Mas em 1 Pedro 1:12 está escrito: a eles foi revelado que não para si mesmo, para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Irmãos, a redenção é tão maravilhosa que aqueles querubins voltados ali estão nos representando, eu imagino, os anjos de Deus. Os anjos de Deus que não conhecem pecado. E eles ficam, irmãos, digamos uma palavra bem chula, esbabacado com o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, tão grande para o pecador, que ele diz: como que ele pode fazer isso? Entregar o próprio filho dele para morrer no lugar do pecador. Eu queria perscrutar isso mais, eu queria entender isso mais, mas não foi dado a eles esse mistério. Os anjos queriam entender isso melhor. Como que Deus pode amar um pecador? Desta forma. E parece que aqueles querubins voltados para o propiciatório, e Deus ali em cima, eles representando os anjos de cabisbaixo, e dizendo: eu tenho que me curvar diante desse amor, dessa graça tão maravilhosa do Senhor aqui. E esses anjos querendo saber por que Deus amou tanto estas pessoas assim, a ponto de entregar o seu próprio filho, porque Pedro aqui estava falando do sofrimento de Jesus, e os anjos conhecem Jesus, antes da eternidade, lá nos tempos eternos, ele já tinha relação com Jesus, e ele vê o Filho de Deus descendo, inclusive os anjos acompanharam o ministério de Jesus aqui, inclusive lá também no deserto, depois da tentação, eles vieram e serviram a Jesus. Então os anjos, Pedro diz que eles queriam perscrutar essas coisas, desejosos, como? E nós estamos só aqui acompanhando o Filho de Deus aqui. Não podemos nem livrá-lo da morte, porque ele veio para isso mesmo. Por que Deus amou tanto assim estas pessoas? E queríamos entender esse grande amor de Deus pelo pecador. E agora, irmãos, o Novo Testamento diz que Cristo nos substituiu, fazendo-se pecado em nosso lugar. Aquela vítima, o sangue inocente, estava aqui sendo contemplado por Cristo. É isso que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vocês agora são declarados justos. Alguém se fez pecado por vocês. Alguém se passou como pecador por vocês. Sofreu como pecador por vocês. Por isso que a redenção, irmãos, causa-nos grande admiração e temor no nosso coração. Romanos capítulo 5, versículo 8, também fundamenta a morte substituta de Cristo a nosso favor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, substituto, sendo nós ainda pecadores. O termo por nós aqui é substituição.
Jesus morreu no meu lugar, no seu lugar, para remir-nos do pecado, satisfazendo então a justiça de Deus. E o livro de Hebreus agora nos diz que nós podemos entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Agora podemos falar com Deus, dirigindo, dentro do ônibus. Não precisa daquele ritual mais, de incensário, de aroma. Não precisa disso mais. É somente falar com Deus, humildemente orar, tirar momento da sua vida para falar com Deus. Diz Hebreus que agora nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça para achar misericórdia em tempo oportuno. Então o trono agora não é de juízo, o trono agora é de graça. Podemos entrar lá confiadamente pelo sangue de Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos! É a redenção de Deus a nosso favor. E essa não era a maneira de nós chegarmos a Deus. Ô Moisés, fala com Arão para encontrar comigo aqui, por cima da arca aqui. Vem com aroma, vem para aromatizar esse lugar, para banir o cheiro fétido do pecado. Tira isso daqui, eu sou santo. Agora vem com sangue e lava isso tudo aqui, purifica o pecador, e eu vou aceitar isso. E Arão, eu imagino, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino, ele com a mão trêmula, com o sangue da vítima, e talvez dê uma olhada para a nuvem, se está tudo bem. Irmãos, agora não precisamos mais disso. Precisamos olhar, irmãos, para a obra redentora de Cristo Jesus na cruz e valorizá-la. Servir ao Senhor com muita alegria em nosso coração. Fazer a obra de Deus com muita alegria em nosso coração, porque é um privilégio fazer a obra do Senhor. Aquele propiciatório foi substituído pelo próprio Cristo, por isso 1 João capítulo 4, versículo 10 diz que Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele era o propiciatório e ele é o sangue da vítima. Que coisa linda, irmãos, é a graça de Deus manifestada a nós. E assim, é somente por intermédio de Cristo que temos acesso aos lugares celestiais. E é por Cristo que podemos já chegar ao trono da graça, para acharmos graça em tempo oportuno. Portanto, irmãos, olhe hoje, volte a sua mente, volte os seus olhos para a cruz de Cristo. Olhe para isso, o que Jesus fez. A sua dor, seja ela física, seja no coração, seja de qualquer for, sentimental, a sua dor não é igual à dor de Jesus. Não foi e nunca será igual à dor de Jesus. Ele não devia nada. Ele veio aqui nos substituir e nos colocar em contato com Deus. Deus não poderia perdoar fortuitamente e arbitrariamente o pecador. Por isso ele enviou o seu próprio Filho. Tinha que ser perfeito, tinha que ser obediência perfeita. E para ser obediência perfeita tinha que ser Deus, mas tinha que ser o homem que tinha que fazer isso. Não podia ser outra pessoa, tinha que ser o homem. Por isso que Jesus se fez homem. Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos.